Salve, galera! Tamo no ar, tamo junto, chegou o dia, é hoje, é logo mais 9h30 da noite, Fluminense estreando na Libertadores contra o Alianza Lima. Aqui nesse vídeo você vai ter os detalhes do dia do jogo, faltando poucas horas, né? Alguns fatos sobre esse confronto entre Fluminense e Alianza. Há quanto tempo eles não se enfrentam, hein? Você sabe? Você nem imagina, meu amigo. Os detalhes sobre escalação, curiosidades sobre esse jogo, vamos falar sobre isso e alguns bons sinais, quem sabe, sobre essa estreia contra o time peruano. E, galera, e o John Textor, hein, denunciado, pode pegar um gancho agora do STJD. Vem comigo que tem notícia, tudo para você no dia da estreia do Flu. Bora! Já chega dando moral, já chega fazendo o que tem que fazer, deixa o like, é de graça, é importantíssimo, é fundamental para mim. Se você não é inscrito no canal Ilan FC, se inscreve agora, estamos aí beirando 25 mil, falta você. Muito obrigado a todo mundo, é tudo de graça, é 0800 o like e a inscrição, galera. Olha, deixa eu começar esse nosso vídeo com notícia, né, gente? Porque notícia que interessa a todo mundo. Afinal de contas, o cara que é o dono, o cara que manda lá no Botafogo, olha a enrascada em que ele se meteu, ó. Textor, dono do Botafogo, é denunciado por não apresentar provas de manipulação ao STJD, aquela treta que a gente está mostrando nos últimos dias, né? O cara está falando um monte, jogando tudo no ventilador, e o Botafogo perdeu o título do ano passado porque foi roubado, que tem esquema para o Palmeiras, enfim. Para falar, até papagaio fala, né, galera? Tem que ter prova. Empresário será julgado na segunda-feira, dia 15, pode ser suspenso e ter de pagar multa, ou seja, essa punição, ou essa denúncia em relação ao Textor, a que se refere o texto aqui do GE, é sobre o que ele falou no início de março. Já falou de novo agora, né? 2 dias atrás, meteu a boca de novo, falou que o Palmeiras ganhou de 5-0 do São Paulo roubado, tinha esquema e tal. Mas o que ele falou no início de março, que os árbitros estavam envolvidos em esquema e ele tinha provas sobre isso, nada disso ele apresentou provas, e agora o STJD, né, está aqui na matéria do GE, está exatamente denunciando ele, e o pedido foi acolhido pelo presidente do STJD, o José Perdiz de Jesus, que determinou que Textor juntasse as provas que alega possuir no prazo de 3 dias. O dono da SAF Botafogo se manifestou, porém não apresentou essas provas, e agora o cara está nessa aí, está denunciado, pode pegar gancho, pode ser suspenso, e, meus amigos, isso aí é coisa muito grave, né? Coisa muito séria. Claro que se ele tiver provas, claro que se tiver fundamento nas denúncias do Textor, tomara que ele as apresente em algum momento oportuno para que a gente possa moralizar o futebol brasileiro, se é que há, de fato, essas irregularidades. Agora, jogar isso no ventilador, né, como uma forma, talvez, de justificar a perda do título brasileiro do ano passado, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, sem nenhuma prova, ele está enlameando um monte de gente, um monte de jogador, um monte de árbitro, um monte de treinador. Ele está simplesmente comprometendo todo o meio do futebol. A gente não duvida que haja coisas obscuras no futebol, não tem problema, mas tem que provar. Para falar o que ele está falando, não pode só, né, só da garganta, não pode só ser bravata. Tem que chegar, falar e provar para não ser leviano e irresponsável. Tomara que ele consiga provar, se é que tem alguma coisa para provar, ou se não provar, que seja punido exemplarmente. O Textor, se não provar, se estiver apenas jogando para a galera, tem que ser punido exemplarmente, né, para que ele não volte a fazer isso aí. Não sei nem se ele continuaria no futebol brasileiro ou seria banido. Acho que, a princípio, a pena inicial seria uma suspensão, mas que seja uma suspensão exemplar, né? Que ele não volte daqui a um mês, daqui a 2 semanas, para voltar a falar as coisas que está falando aí, sem que ninguém tenha nenhuma responsabilidade, e ele próprio, principalmente, tenha qualquer responsabilidade sobre o que está falando. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar então agora de Fluminense, que estreia essa noite, 9h30 da noite, horário do Brasil, contra o Alianza Lima. Vou trazer para vocês algumas informações que já estão divulgadas para a imprensa, né, que faz parte do material de imprensa do Fluminense, passado agora há pouco para os jornalistas. Olha só, retrospecto do jogo entre Fluminense e Alianza Lima. Primeiro aqui embaixo, segunda linha, último jogo. Né, a última vez que eles se enfrentaram, olha quanto tempo faz, foi 1957, eu nem fiz a conta, 43 com 24... tem 77 anos que eles não se enfrentam. É isso? É isso? 43 com 24... Não, 67 anos.
Tem 67 anos que esses dois times não se enfrentam. A última vez foi em junho de 1957, amistoso internacional, no Estádio Nacional, lá mesmo, no Peru. Não é o local do estádio de hoje, não é o local do jogo de hoje. O Aliança tem jogado até no Estádio Nacional, mas tem jogado alternativamente, porque está punido no Campeonato Peruano para jogar no seu próprio estádio. O jogo de hoje é no Alejandro Villanueva, que é a casa do Alianza Lima. Nesse jogo, o Fluminense venceu 3-2, gols de Valdo e 2 do Romeu. Então, a última vez que se enfrentaram foi em 1957, faz muito tempo, e o Fluminense venceu. O retrospecto na Libertadores do Fluminense, no total até hoje, né, tá entrando na sua 10ª edição disputada, o Fluminense jogou 81 vezes e venceu 42 jogos dos 81, mais da metade, 124 gols pró. Contra o Alianza Lima já tem 6 jogos na história, 4 vitórias e marcou 17 vezes. Então ganhou a maioria dos jogos dos 6 que já jogou. Algumas informações gerais aqui, tal. Vou destacar o seguinte, ó. Aqui estão as lesões, né? Manuel entorse no tornozelo esquerdo, não viajou. Fernando Diniz não vai poder também contar com outras peças. Vamos só enumerar rapidamente em Paulo Henrique Ganso, panturrilha, Germán Cano, joelho direito, Marlon, joelho, Keno, tornozelo esquerdo, Gabriel Pires, joelho esquerdo. Esses todos estão seguindo o cronograma de recuperação, além dos 2 que estão suspensos, que são o John Kennedy e o Diogo Barbosa. Só repassando, né, os problemas que o Fluminense tem. E tem um detalhe aqui sobre o patrocinador. Ó. Vai ser a última vez que o Fluminense vai estampar o Betano na camisa, e dessa vez com uma mensagem de obrigado, estilizada. Devem usar o B do Betano, né? Da Betano, para usar a palavra obrigado na camisa. Então a gente vai ver essa novidade hoje na camisa do Fluminense. E aqui, ó, os relacionados para o jogo. E um será cortado, além do goleiro. Vai ter um goleiro cortado, que será o Vitor Eudes. Vitor Eudes não vai estar em campo, não vai estar também no banco de reservas. Será o cortado. Tem 3 goleiros relacionados, o Fábio, o Felipe Alves e o Vitor Eudes. E acho que tem 2 jogadores que correm o risco de serem cortados do banco de reservas hoje, porque vai sobrar mais um. Para mim vai ficar entre o Arthur e o Isaac, né? Os outros todos aí, o Isaac está aqui, ó, bem aqui do ladinho esquerdo. O Arthur é um outro jogador que para mim corre risco. São os 2 jogadores, são as 2 bolas da vez aqui, né? O Arthur aqui, ó. E o Isaac são os 2 que podem, um dos 2 vai dançar do banco de reserva, e eu aposto que vai ser o Arthur, tá? Eu acho que o Isaac hoje é mais útil porque o Fluminense está com mais desfalques no setor de ataque. Tá? Tirando isso, são os que a gente já sabe que viajaram e são esses que vão para o jogo para tentar, com o Fluminense, essa primeira vitória fora de casa, essa vitória na estreia. Não sabemos aí no time que o Diniz já mandara a campo, mas já trouxe aqui a informação em primeira mão ontem, e ele testou isso no Rio de Janeiro antes de viajar e testou novamente no treino ontem em Lima, testou uma formação que tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Renato Augusto, Arias, Lelê e Marquinhos. Arias, Lelê e Marquinhos. Não foi a única formação que ele testou, ele também testou uma possibilidade, tirando o Lelê do time, com o Lima no meio campo e o Renato Augusto avançando um pouco, jogando como um falso 9, sai da área, entra na área, finaliza, né, mas seria com Lima e Renato Augusto sem o Lelê em campo. Ele pode até botar um outro time em campo, ele pode até vir com Douglas Costa, pode vir com qualquer outra formação. Isso que eu citei aqui foi a forma como ele testou o time, tanto no Rio de Janeiro quanto em Lima, na véspera do jogo, no último treino ontem, no CT da seleção peruana. Vamos aguardar 1 hora antes do jogo, a gente vai saber qual será a escalação bolada, idealizada pelo Diniz para esse jogo de estreia. Galera, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa bem curiosa em relação a boas notícias, né, envolvendo a possibilidade do Fluminense começar uma caminhada hoje rumo ao bicampeonato. Está aí, ó, na matéria do GE, matéria bem interessante do Marcelo Neves. Maldição ou bênção? Lima traz superstições positivas e negativas para o Fluminense contra o Alianza. E olha aqui, ó, últimos 3 campeões da Libertadores estrearam na cidade, mas desde 97 um campeão não sai do mesmo grupo do adversário peruano. Então a má notícia para começar é que todo mundo que enfrentou a Alianza Lima na fase de grupos de 98 para cá não acabou campeão, não conseguiu o título. Isso aí é ruim, mas tem muita coisa aqui para os supersticiosos que podem, na verdade, contribuir a favor. Há possibilidades para pessimistas e otimistas, e aí aqui, ó, ele cita aqui principalmente o seguinte: primeiro, o Fluminense, ano passado, campeão em 2023, fez a estreia exatamente, né, em Lima, para quem não lembra, contra o Sporting Cristal, 3-1, aquele passe maravilhoso do Marcelo, né, teve gol do Cano, teve gol até do Vitor Mendes. Quem lembra do Vitor Mendes, do zagueiro? Fez o gol de cabeça.
Então, olha aqui, a cidade também abençoou Flamengo e Palmeiras recentemente. Em 2022, o rubro-negro abriu a competição em Lima. Os 2 últimos campeões antes do Fluminense, Flamengo e Palmeiras, também estrearam em Lima. Se isso não é um bom sinal, eu não sei mais o que é. E aí, em 23, novamente. Então, os 3 últimos campeões começaram a sua caminhada em Lima, como vai começar o Fluminense novamente. Cabe destacar que há mais um time que pode se aproveitar dessa bênção, a LDU, que também estreou em Lima nessa primeira rodada, também estreia em Lima diante do Universitário. Outro clube da cidade, o Sporting Cristal, foi eliminado na fase pré da Conmebol Libertadores. Mas além do Fluminense, a LDU também está estreando em Lima, né? Pode ser mais uma aí agraciada por essa situação. Enfim, gente, tem alguns outros detalhes aqui na matéria, bem interessante. Aqui a foto do Marcelo Neves do estádio do Alianza Lima, no Peru, o Alejandro Villanueva, que eu citei agora há pouco, é onde o Fluminense vai estar estreando logo mais nesse jogo das 9h30 da noite, com cerca de 30 mil espectadores no estádio. Vai ter uma certa pressão, né? O estádio comporta em torno de 34 mil, não estavam todos os ingressos vendidos ainda, em torno de 20 mil até ontem, no início do dia. Pode ser que tenhamos uma lotação próxima dos 30 mil. Vai ter um pouco de pressão, mas, gente, o Fluminense tem que se impor, né? É o favorito do grupo, é um dos favoritos da Libertadores. Havia uma multidão de dezenas e dezenas e muitas dezenas de jornalistas ontem para acompanhar o treino do Fluminense, e não é à toa, né? O time hoje é visto como uma atração por ser o atual campeão e por ter astros na sua equipe do naipe do Marcelo, que é um astro internacional do futebol, por ter jogadores de seleção brasileira como tem o André, por ter um titular da Colômbia como é o Arias. Enfim, o Fluminense hoje é uma atração e tem que entrar com esse status, mas na prática, fazer valer isso aí, né? Não pode chegar lá e ser apenas uma ilusão, ser apenas uma miragem. Tem que chegar, se impor e fazer valer na prática o seu favoritismo. Pé no chão, sem soberba, né? Sem salto alto, mas tem que chegar hoje e ganhar o jogo. Mesmo com os desfalques, eu creio que o Fluminense seja favorito e, se Deus quiser, vitória Fluminense essa noite contra o Alianza Lima na estreia. Bota aqui a sua opinião, bota aqui a sua expectativa e, claro, que a gente vai se encontrar mais tarde. Vai ter conteúdo antes do jogo, vai ter live aqui antes do jogo, vai ter live depois do jogo, como sempre. Eu espero vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê mais tarde. Valeu, galera. Um abraço.